Oi, gente! E aí, galera, eu sou o Bruno Lima Eu sou a Fernanda Lima. e nós somos os pais da Ana Clara Lima. Isso, nós somos os Lima na Euro, imigrando em família. Roda a vinheta. E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe seu like, dá uma força aí pra gente. A gente tá fazendo o máximo que a gente pode para ajudar vocês e compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí como família na imigração. Verdade, pessoal, sabemos o quanto é difícil na nossa experiência, a gente foi caçando informações, metade em um vídeo, metade no outro vídeo, metade de uma pessoa, metade da outra pessoa, e às vezes a pessoa não fala tudo aquilo que a gente realmente precisa, né, para esclarecer as nossas dúvidas. Então, no que depender de nós, vamos tentar trazer um conteúdo mais completo possível aí para ajudar aí as famílias, vocês. principalmente as famílias com filhos. Isso, como disse o Bruno, a gente consumiu muito conteúdo no YouTube, a gente assistiu vários vídeos antes de começar o nosso processo para que a gente conseguisse ter todas as informações. E não foi suficiente, a gente ainda entrou em contato com a VFS e também com os consulados para extrair o máximo de informação possível antes de iniciar o processo. Então, depois de todas as pesquisas que a gente fez, a gente está trazendo aqui para vocês fresquinho em mãos, para vocês não terem nenhuma confusão aí. Lembrando que foi um planejamento de um longo período. Então, Sim. se você pretende vir para cá assim de uma hora para outra, é um pouquinho complicado assim, né? Porque tem muitos detalhes assim que você vai perceber que atrapalha, sabe? Então, tente se programar para um período mais à frente para que você consiga juntar toda a documentação, tudo que é preciso, tudo que é necessário aí para dinheiro, principalmente, vocês. Então, se programem, pessoal. Nos vídeos anteriores a gente contou um pouquinho da nossa história, então resumindo para você que está chegando agora, eu e o Bruno viemos com visto de procura de trabalho e a nossa filha Ana Clara, ela tem 2 anos, ela faz 3 anos agora em janeiro, ela veio como turista. Então nós vamos também compartilhar como que a gente vai fazer para legalizar ela lá na frente. Ela não está ilegal, mas a gente vai explicar para vocês como que funciona. Perfeito. Né? Então, bora agora ao processo, pega caneta e papel aí, vamos anotar. Vamos passar para vocês o processo da documentação. Vamos lá, amor? Desmistificando, eu gosto dessa palavra, todos os monstros aí que aparecem durante o detalhamento do processo. Tá, então vamos lá, pessoal. Então, no site lá da VFS, você vai conseguir baixar todos os documentos que você precisa enviar para os consulados, tá? Um exemplo, nós somos da região de Curitiba, região metropolitana, então ali em Curitiba tem um vice-consulado de Portugal. A gente poderia ter mandado o nosso processo do visto para lá, mas nós optamos por fazer pela VFS por conta do auxílio ao preenchimento do formulário que existe o serviço deles lá. Para que a gente não tivesse nenhum tipo de erro e ter que ficar enviando o processo, documentação de novo, a gente pegou e fez pela VFS de São Paulo, né? Então, lá no site da VFS, você vai imprimir todos os documentos necessários para iniciar esse processo. Lembrando, pessoal, que cada local assim tem um consulado português ali que vão te auxiliar, mas busque aquele que tem um melhor auxílio. Por exemplo, nós morávamos em Curitiba, só que o consulado português de Curitiba tinha algumas coisas assim que acabavam atrapalhando o nosso não processo. Não passava toda a informação de uma vez. Bem delicado, assim. Então a gente nós optamos por fazer por São Paulo justamente pelo auxílio deles, que era muito melhor e muito mais fácil. Sim, tá. Então, você vai lá no site, você vai pegar o checklist, aquele checklist dos documentos que você precisa. A gente não consegue fazer 2 telas para vocês porque a gente tá gravando pelo celular, tá? Mas lá no site você vai pegar o checklist. Aquele checklist você precisa imprimir 2 vias dele, tá? Para colocar no processo de vocês, tá
Nós vamos deixar o link aqui no descritivo aqui para você poder clicar ali e dar uma olhadinha também ali para poder fazer suas impressões. Isso. Então tá, lá no checklist então começando. Primeiro você precisa do formulário do visto, que é um formulário que também são duas cópias que você tem que fazer. É um formulário de 3 páginas, você tem que imprimir 2 cópias dele. Nesse formulário você tem que, com o auxílio da VFS, que foi o nosso caso, a gente pagou o serviço deles, que na época eu tirei em agosto e o Bruno tirou em junho, ele mandou o processo dele, foi R$ 74. Né? Sim. R$ 74 o serviço Vale de assistência muito deles. mais Vale a a pena. muito mais a pena do que você ficar quebrando tua cabeça e tentando entender o que você tem que preencher. Então eles já fazem todo esse preenchimento, porque Isso. um detalhezinho errado que você coloque, eles já vão te cobrar lá na frente, porque eles vão ter que refazer o processo. Então, às vezes é muito melhor você deixar com que eles mesmos preenchem. Isso. Então, esse formulário a gente apenas assinou no campo número 37 dele, com a nossa assinatura, e na última página a gente colocou a nossa assinatura novamente e a data de que a gente estava enviando o processo. Lembrando que a assinatura tem que ser a mesma que você coloca no teu passaporte, Isso. não pode ser diferente. A mesma assinatura do passaporte. O campo da data você também não precisa preencher. Nós preenchemos, mas não precisa, você só precisa assinar, tá? Onde está o campo assinatura. Depois você vai precisar de 2 fotos 3x4, o seu passaporte, o passaporte documento mesmo, você tem que mandar. O passaporte mesmo, você vai ter que colocar junto no teu processo. Isso. Lembrando que se for, né, esses envios, eles são feitos pelo correio, então pode confiar, ele é muito seguro, vai chegar para eles bem certinho. E você precisa da cópia do passaporte, que é a página ali da foto, da foto e da assinatura ali, você tem que tirar essa cópia. O registro criminal com a apostila de AIA, esse é o último documento que vocês vão tirar, tá? Quando você já tá com toda a documentação em mãos, você tira o registro criminal, porque para VFS tem que ser dos últimos 30 dias. O documento em si, ele tem uma validade de 3 meses, mas para VFS tem que ser 30 dias. E como tem a apostila de AIA, dependendo da região, é até 5 dias úteis para entregar. Então, deixa esse documento por último para você mandar para eles por conta desses 30 dias. Né? Lembrando que os antecedentes criminais, como a Fernanda falou, é o último documento praticamente que você vai ter que tirar ali justamente por causa desses prazos, né? Só que lembrando que, como é um documento que você tem que fazer o apostilamento de AIA, você vai ter que entrar em contato. Ali nós sugerimos a vocês entrar em contato com os cartórios, seja da tua região, seja das regiões metropolitanas, para você avaliar qual é o melhor preço. Por exemplo, Sim. Nós morávamos na região de Curitiba e Curitiba estava caríssimo, Sim. caríssimo, mais de R$ 100. Então imagine que era R$ 100 meu, R$ 100 dela ali para tirar, já são R$ 200 que já foi. Então, só que nas regiões metropolitanas, né, uma região ali nossa ali era R$ 65. A outra que era um pouquinho mais afastado, não muito afastado, mas um pouquinho mais, era R$ 55. 55, né? R$ 55. Então vale muito mais a depende de pena cartório para cartório. você se deslocar um pouquinho mais ali para você poder economizar para sua viagem, porque cada centavo vale ouro, assim, para essa troca de moeda. Sim. Outro documento é o requerimento para a consulta do antecedentes criminais em território português. Daí você só vai assinar a caneta ali, você imprime, assina e manda para eles. Esse é um documento, uma declaração que você já vai imprimir junto com os formulários ali que a Fernanda citou no começo, né? Isso, já vem lá junto no ali. site lá você vai conseguir pegar essa declaração. Se não tiver, você entra em contato com o consulado que eles mandam para vocês, ou com a VFS, tá? Por e-mail ali. Comprovativo de recursos financeiros. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Talvez o mais importante. O mais importante para quem é casal, né? Quem vai como família. Então, assim, como nós tiramos, tanto eu quanto ele tiramos o visto, eu preciso de um comprovante no meu nome e o Bruno no nome dele. A nossa família, a gente tinha uma poupança para essa viagem. Então, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente estava guardando nessa poupança. E a gente está falando de um valor bem expressivo, né? O comprovante, ele é equivalente a 3 salários mínimos portugueses. Então, dá uma média de R$ 13 mil. Se você vai viajar ainda esse ano, né?
Então, ele ainda continua com os 760 euros, né? 760 euros. O ano que É, vem já vai mudar, porque vai aumentar o salário mínimo português, então vai aumentar aí esse valor, esse ele vai valor para vai ser 800 820 euros, 820 né? euros, São são 3 salários, três. né? Então, E cada um, para cada um da família, né? né? Então, Exatamente. os nossos recursos, eles estavam todos na poupança no nome do Bruno. Então, o que aconteceu? Quando eu iniciei o meu processo, eu enviei o comprovante do valor equivalente que estava na poupança do Bruno e coloquei na carta de intenção que quem estava custeando a minha viagem era o meu esposo e que eu estava enviando então o comprovativo dos recursos que a gente tinha em nome dele. E enviei uma cópia da nossa certidão de casamento. Não foi aceito, tá? Não Exatamente. foi aceito. Então a VFS retornou para nós por e-mail e falou: olha, o comprovativo financeiro tem que ser no nome de cada um. Então eu precisava de um comprovativo financeiro no meu nome. O que a gente fez? A gente pegou o dinheiro, transferiu para minha conta Só e o necessário. só o necessário para comprovar o valor do visto, do meio de subsistência, e mandou para eles, para a VFS, pelo e-mail. E eles imprimiram para nós sem cobrar nada, eles imprimiram pra gente. Lembrando que um detalhe muito importante, que a única coisa que anula esses valores que você tem que comprovar para eles, a única coisa que anula é só se alguém aqui for alguém que está aqui já regular em Portugal fizer uma carta convite para você, né, que vai dizer ali que vai subsidiar todos os seus custos. É a única forma que anula esses comprovativos que você tem que apresentar. É. E cada local onde você vai apresentar as suas documentações ali, eles exigem de uma forma, né, assim, cada um avalia de uma forma. Então, você pode ser que você mande em Curitiba, eles avaliem de uma forma. Pode ser que você mande lá em São Paulo e eles avaliem de outra forma. Mas para nós foi dessa forma, né? Eles queriam que cada comprovante estivesse no nome de cada pessoa. No nome de cada pessoa, isso. Então, nós transferimos o valor e enviamos para eles. Então, lá no site vai estar escrito que você tem que ter no mínimo 3 meses aquele valor na tua conta, tá? Então, a gente ficou com medo do visto não ser aprovado, mas a gente mandou. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eles não questionaram a questão de estar 3 meses na minha conta, nada disso. Então, transferiu para minha conta, estava no meu nome, a gente mandou para eles e deu tudo certo. Escutávamos muito disso, que tinha que estar no mínimo 3 meses na conta de cada pessoa, só que como nós falamos, né, cada localidade eles avaliam de uma forma, né, o processo, né, infelizmente muitas coisas aqui nos consulados portugueses, né, eles têm muita interpretação, existe muita interpretação nos processos, não é cravado assim, é dessa forma e ponto, não, é muita interpretação justamente porque é um visto novo, né? Então, como é novo, tem essa abertura para essas interpretações. Então, para nós, deu super certo enviar, assim, transferir o dinheiro para a conta dela e eles aceitaram. O de São Paulo aceitou. Então, como disse o Bruno, tem o consulado do Rio de Janeiro, tem o consulado de São Paulo, tem o consulado de Curitiba, tem o consulado de Fortaleza, da Bahia, se eu não me engano. Então, tem vários. Cada um tem a sua interpretação. Fazendo por São Paulo, deu tudo certo e não houve nenhum questionamento, né? Nenhuma recusa. Inclusive há muitas que nós pesquisamos avaliações muito boas, né, de São Paulo. Então a gente optou por fazer por São Paulo justamente por causa disso. Muitas boas. 3 dias depois. Tá. Então, outra coisa importante, o valor da conta, ele pode ser de banco digital pela VFS, tá? Cada consulado também tem a sua interpretação. Tem consulado que pede que seja de um banco oficial, tem que ser Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil e tal, Itaú, e não aceita conta digital. Então, pela VFS, quem mandou os documentos, a VFS é só uma facilitadora, eles mandam os documentos para o consulado. Então, pela VFS, aceitou o nosso comprovante de conta digital. A gente mandou pela Nubank. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, assim, né? Que é se eu tenho que mandar em reais ou eu tenho que mandar em euro? Então, vai ali
que você pode mandar tanto em euro, né? Na conta ali a gente tinha a conta da Wise já, então você pode mandar tanto o teu extrato da Wise com valor já convertido em euro, você pode mandar esses três valores que a Fernanda comentou, ou você pode mandar o equivalente aos três valores já reais. convertidos. Então, Isso. numa conta que vai estar em reais, né? Então, aí você tem que ver qual que é o câmbio do dia ali, fazer uma estimativa e poder mandar para eles. Sempre mande com valor a mais, né? Mande ali, seja com R$ 500 a mais, seja com um pouquinho a mais por garantia. A gente mandou a mais, a gente mandou bem a mais, né? A gente colocou mais ali para não ter nenhum tipo de erro. Uma pausa aqui, gente, só para avisar vocês que o Bruno tá perdendo o primeiro tempo inteiro da Champions League. Então deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma força aqui para este casal, beleza? Então vamos lá. Estadia, faça pelo booking.com. Lá você tem que fazer 4 vezes, porque o Booking.com só aceita estadias de 30 dias. Pode ser pelo Booking, não tem problema nenhum. Coloca já na região que vocês querem ficar. Porque daí se o teu visto der a sorte e a bênção de Deus de vir com agendamento, ele já vem com agendamento na região mais próxima da onde você selecionou. Que foi no meu caso, a gente selecionou Braga e eles fizeram o meu agendamento em Porto. Tá? Então, pessoal, lembrando, só reforçando a informação que nessa parte de você escolher a região onde você vai morar é muito importante. Avalie ali, né, nas regiões onde você vai morar, avalie as experiências que você tem profissionalmente para que você possa escolher a localidade correta, tá bom? Porque cada região, aqui é um local onde tem muita área têxtil, né, muitas empresas têxtil. Então, por exemplo, aqui onde nós moramos, se você não tem muita experiência com essa área têxtil, aqui já não vale tanto a pena para você. Né? Então escolha uma região onde se encaixe um pouco melhor, como nós falamos anteriormente no primeiro vídeo, falando que escolha a tua região, veja a localidade, veja se tem ônibus, avalie suas experiências, se você fala inglês, se você fala espanhol, se você só fala português. Então isso é muito importante você avaliar na escolha da escolha da região para que você possa colocar no teu processo já, né? Vou para tal lugar. Então, vou alugar um local em tal lugar, como a Fernanda estava falando da questão do booking ali, que você vai ter que escolher quantos dias que você tem que deixar reservado. Você tem que fazer 4 reservas de 30 dias. Então, daí você já escolha, porque dependendo da pessoa que vai te receber lá na imigração, eles vão te perguntar aonde você vai, quantos dias você vai ficar. Pode ser que não pergunte, mas se perguntar, você já tem tudo preparado em mãos. Já tem a reserva ali, né, pra trazer. Tá. Com relação à reserva, a minha reserva, a gente aproveitou a mesma do Bruno. Então, a minha reserva, a gente já tava a reserva do nome do Bruno, eles aceitaram pra VFS de São Paulo. Não precisei fazer reserva no meu nome, tava no nome dele, tá? A reserva de passagem. A reserva de passagem, ela pode ser só uma reserva mesmo, tá? Você não precisa comprar a passagem de volta. A reserva, eles aceitaram no nosso caso. Então, o Bruno comprou a passagem de volta, porque a gente fez um teste e eu tirei depois dele e a gente fez uma reserva de passagem. Eu vou deixar o site aqui no link da descrição do vídeo. Entra nesse site, ele tá todo em inglês, então você vai comprar na moeda dólar, tá? A reserva de passagem, no meu caso, foi $22, então na época a cotação deu uma média de R$100 ali. Nesse site aí, eu fiz uma reserva de 14 dias. Deu super certo, foi aceito e fechou. Esse dinheiro é o dinheiro que não volta, tá? O dinheiro da reserva de passagem é um investimento que não vai voltar pra você. Melhor do que você comprar passagem de volta. Nós fizemos das duas formas deu certo, porque eu comprei 100% de reembolso, então eu consegui o meu reembolso ali tranquilamente. Né? Só reforçando assim, quantos dias depois, Fernando, o pessoal tem que comprar essa passagem de volta? A passagem de volta... Quantos dias depois que eles têm que comprar? Para quantos dias depois eles têm que comprar? Tá. A reserva da passagem de volta, ela tem que ser feita com 120 dias certinho. Da data que você pretende viajar, tá? Então, deu 120 dias, você tem que contar exatamente 120 dias conforme a sua solicitação do visto e tem que comprar a passagem no fechamento dos 120 dias, a reserva. Por exemplo, você vai comprar hoje, então escolha a data de hoje para a tua compra para ida,
conta 120 dias no seu calendário, que vai ser a data Da reserva da pra reserva voltar. do retorno, né? Isso, 120 dias Esse é certinho. obrigatório você ter a reserva, ou você tem a passagem ou você tem a reserva. Isso. Agora, um ponto importante para acrescentar. Na lista, lá no checklist, eles não pedem carta de intenção, eles não pedem currículo, eles não pedem para você nenhum diploma, nem nada. Mas nós enviamos para que não houvesse nenhum risco, né? É um Então, acréscimo, um né? acréscimo, né? Se você for hoje no site da VFS, você vai ver que no formulário eles não estão pedindo manifestação de interesse no Instituto de Emprego e também não estão pedindo PB4, mas nós fizemos. Tá? Então, lá hoje não tem essa informação, mas você precisa também do PB4, porque aqui você vai precisar, para fazer o teu utente, eles vão pedir o teu PB4, então você tira lá. Hoje ele tá com o nome SEDAM. Você vai entrar no site do Gov e vai emitir esse documento. Ele tem um prazo para te entregar de até 30 dias, então demora um pouquinho, tá? Esse provavelmente vai ser o primeiro documento que você vai ter que dar entrada, né? Então já se prepare ali. É o primeiro realmente, para daí, depois desse documento, aí você dá o start nos demais. Então, o SEDAM você vai precisar. Outra coisa, a carta de intenção, eles não pedem, mas a gente enviou. Eu vou deixar ali para vocês também o link para vocês baixarem o modelo da carta que nós fizemos e que deu tudo certo, tá? A carta de intenção é muito importante, isso na visão de vários advogados ali que comentaram sobre o visto de procura de trabalho. Então, se vários advogados estão falando sobre isso, a gente julga que é importante você enviar. Isso. Outra coisa, o currículo no modelo Europass, você também pode entrar no site, vou deixar o link ali do site, você faz o teu currículo ali, bonitinho. Não precisa ser em português de Portugal, pode ser o teu português do Brasil mesmo. Entra lá no site, faz o teu currículo e manda junto, tá? Isso a gente fez bem certinho e mandou ali também. O termo de consentimento, caso você venha fazer pela VFS, você tem que imprimir, né? Autorizando eles a manipularem, a cuidarem da tua documentação. Exatamente. É uma autorização formal. É um documento, se eu não me engano, de 4 páginas, tá? Isso é importantíssimo fazer, tá, pessoal? Então, esses são os documentos principais. Um detalhe importante, o PB4 não precisa apostilar. Tá? Não precisa apostilar para trazer para cá e não precisa apostilar para mandar para a VFS. É um documento que não se apostila. O único documento que você vai apostilar nesse primeiro momento, assim, né, é só os antecedentes criminais, tá? Só os antecedentes criminais. É o único documento que você vai deixar apostilado para poder mandar para eles. Exatamente, tá? Então, esse foi o nosso processo. Foi o do Bruno e o meu. Agora, custos, tá? E também só reforçando que caso você esqueça de mandar, vamos supor, eram 2 cópias, você mandou uma, eu não imprimi, esqueci de mandar cópia de algum documento e agora eles estão pedindo. Então assim, esqueci, eles vão reprovar. Não é assim que funciona, né? Então, se acaso você esquecer, lá eles têm a opção, esse serviço de impressão, mas como nós sabemos, tudo tem um custo, então eles vão te cobrar alguma taxa para poder fazer a impressão. Isso, mas eles pedem por e-mail para você, se você optar por fazer pela VFS. Se for por outro, aí eu não sei como que vai funcionar, tá? Só voltando um ponto, precisa da manifestação de interesse do IFP, que a gente mandou, dizendo qual que são as áreas de trabalho que a gente pretendia trabalhar aqui. E essa mesma informação tem que estar lá na carta de intenção, que a gente vai deixar o link para vocês. Exatamente, tem um site do IFP que você tem que entrar lá, fazer todo um registro lá para poder mandar para eles. Depois, como a Fernanda disse, estará aqui no link. E essa manifestação de interesse do IFP, ela tem duração de 3 meses, tá? Tem validade de 3 meses. Então, se você iniciar o teu processo agora, já fez a manifestação e vai iniciar o visto lá na frente, não vai adiantar, você vai ter que fazer de novo. Então, com relação aos custos, o processo do visto nosso teve um custo de R$ 929, meu, R$ 929 do Bruno, só o visto. Então, tem mais os custos das impressões, tem um custo dos correios, tem um custo da apostila diária. Então, você tem que reservar ali no mínimo uns R$ 1.200 para essa fase inicial. Por pessoa, né? Por pessoa, contando que
você vai tirar o documento ainda nesse ano. Está entrando já no mês de dezembro. A partir de janeiro vai ser atualizada a tabela, então pode ser que fique um pouquinho mais. Mas reserva ali pelo menos os R$ 1.200 para cada membro ali da tua família, para início do visto de procura de trabalho, né? Então, é isso, Conte né? também como nós falamos no começo, né? Você vai ter os R$ 929, vai estar o que ali? Estará o valor do visto, né? Mais as taxas administrativas, caso Sim. você opte em fazer pela VFS. Verdade. Que para nós foi muito mais cômodo, né? Então a gente já pagou todas as taxas administrativas, porque se você preencher um campo errado, já tem todo um transtorno, já atrasa todo o teu processo, eles têm que trocar e-mail com você, eles demoram para responder os e-mails que você manda. Então, para evitar aí todo um transtorno, você já paga essas taxas administrativas, o teu visto, e o resto eles fazem por lá, e depois que eles fazem toda a avaliação da tua documentação, eles mandam para o consulado português. E nesse custo, perdão que até eu esqueci de informar, está incluso, no nosso caso, que foi o que a gente escolheu, está incluso a garantia para devolver os seus documentos e não ter extravio, a garantia do serviço deles, o serviço de courier expresso, que era entrega em 24 horas até 48 horas, o custo do visto em si e a assistência ao preenchimento, que na nossa época foi os R$ 74. Tá? Agora tá 78. Tem umas outras taxas ali que eu não achei necessário. Por exemplo, você quer receber informação por SMS. Eu não acho necessário porque você pode entrar no site deles e ir acompanhando o teu processo, né? Então, e tem alguma outra ali que você recebe também. A gente só optou por receber por e-mail ali, porque a taxa é uma taxa bem baixa. Isso. E o nosso visto foi aprovado em 30 dias. 30 dias estava em casa. De 30 a 40 bem dias. rápido. De 30 a 40 dias, assim, eles respondem super rápido, te atendem super bem, também tiram todas as suas dúvidas. Então é bem tranquilo. E é isso, acho que se a gente esqueceu alguma coisa, se tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder a todos. E não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, tá bom, pessoal? Galera, nós vamos tentar esclarecer tudo para vocês aí, desmistificar todos os monstros do visto de trabalho. Outra coisa, detalhe importante, com relação à Ana, ela veio como turista, tá? Porque o visto de procura de trabalho, ele não prevê um acompanhamento familiar neste momento, para você entrar no país. Só que você entrando aqui, você pode tirar ou a sua CPLP ou aguardar a sua entrevista no CEF, tá? E aí você já tá legalizado. Depois disso, você aguarda a abertura para reagrupamento familiar. Turista, tá? Ela entrou como turista, né? Normalmente como turista, acompanhando os pais, como a gente falou, não tivemos problema nenhum, né? Com a entrada da Ana junto com a gente. E daí depois que a Fernanda já veio com a entrevista dela agendada, eu tô tentando agendar também, mas aí nesse processo ali de reagrupamento familiar, a Ana ela já sai do status de turista para o status já legal dentro do país. Exatamente. Então consulte, entre em contato com o consulado, veja quais são as suas opções, se for o caso, consulte um advogado, veja o que você pode fazer para você vir da forma mais legal possível, tá? Nesse caso, a gente veio assim com a Ana, tá dando super certo, a Ana já tem todos os documentos dela, ela já tem o TENT, já tem NIF, já tem NIS, e ela já tá aqui com toda a documentação bonitinha. E a gente já foi no agrupamento escolar, a matrícula na escola já tá tudo certinho, a gente vai matricular ela agora em janeiro, e os documentos são esses que eles pedem, a carteira de vacinação, que é importante trazer. Então é isso, pessoal. Obrigada de novo. O vídeo tá muito longo, então da próxima a gente comenta aí sobre essas documentações que você tem que tirar do Brasil para facilitar a tua vida aqui em Portugal. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.